eu só fazia 5 exercícios de cada matéria. Eu picotava muito conteúdo. Eu assistia uma aula, depois eu fazia 5 exercícios de física, depois assistia uma aula de química, 5 exercícios de biologia, por exemplo. Eu fazia esse rodízio entre as ciências da natureza, que era a minha principal dificuldade. Então, oi Laura, seja muito bem-vinda ao podcast. Que bom que você está aqui. E queria que você começasse fazendo um resuminho da sua trajetória. Tá, obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Eu sempre me imaginei sendo entrevistada por você, era uma das motivações do meu estudo. Então, eu sou formada em Direito, né? Eu fiz Direito na Universidade Federal do Tocantins e eu entrei bem novinha, com 17 anos, não sabia direitinho o que eu queria fazer, acabei não gostando muito do curso. Quando eu estava lá no 7º período, eu decidi que eu não queria mais mexer com aquilo, né? Eu não gostava. Eu comecei a pensar o que eu poderia fazer, como que eu poderia conseguir. Aí eu achava assim que eu teria que fazer um cursinho presencial, que era muito caro, né? Achei que eu teria que tirar um tempo para trabalhar, para juntar dinheiro e aí sim conseguir fazer esse cursinho. Aí eu vi um vídeo seu, inclusive, que você falando que trabalhava, conseguiu passar em medicina na USP em 3 meses. Então, assim, não dá para passar em medicina estudando online, conciliando com outras coisas, é possível. Então foi aí que eu me animei. Aí eu fui e isso foi na metade de 2019. Então eu comecei, eu fazia estágio à tarde e tinha faculdade à noite, né, que eu estava no curso ainda. Aí eu estudava de manhã, quando não tinha nenhum outro trabalho da faculdade, e nos finais de semana também, era quando eu tinha para estudar, né? Isso foi. Eu fiz Enem de 2019, tudo nessa rotina, 2019, 2020, no meio de 2021 que foi quando eu me graduei. Isso tudo conciliando a graduação, o estágio e o estudo para o vestibular. O estudo vestibular era bem cansativo. Eu aproveitava cada tempinho, horário de almoço, intervalo das aulas da faculdade, fim de semana. Então eu aproveitava esses tempinhos para conseguir estudar. E depois eu formei em julho de 2021. Aí a partir dali eu comecei a passei a dar aula de reforço, dava umas 2, 3 horas de aula de reforço. E o tempo que sobrava também continuei estudando para o vestibular. De 2021, metade de 2021, agosto, até agora, fim de 2022, eu dava aula de reforço. Dava umas 2, 3 horas de aula de reforço durante os dias da semana, e o tempo que sobrava durante a semana eu estudava para o vestibular também, e os fins de semana eu também estudava. Até que agora eu consegui passar, né? Eu passei na Universidade Estadual de Tocantins, em Medicina, na Olha Unitins. só, parabéns. Obrigada. E foram quantos anos, então, conciliando? Então você conciliou por vários meses, anos até, não foi? Foi. A faculdade foram 2 anos, né? Porque teve a Aham. pandemia que me atrasou também na faculdade. Era para ter terminado no final de 2020. Acabei terminando na metade de 2021. Mas eu queria te perguntar, assim, em termos de motivação, de organização para conciliar durante a faculdade, porque não é fácil, Não, é concorda? muito difícil. Eu achei mais difícil conciliar com a faculdade do que com trabalhos que eu fazia, né? Trabalho por fora. Porque a faculdade, do nada, tem uma prova para você fazer, tem um trabalho para você fazer. Então, é muito difícil manter uma rotina. Então, eu tentava não me cobrar muito em relação a tempo, eu quero passar neste ano. Não, porque não tem como ter essa cobrança, é muito puxado. Então eu tentava aproveitar os fins de semana, o máximo de tempo que eu tinha, qualquer janelinha. Era bem puxado. Tipo, a aula da faculdade tinha um intervalozinho, eu aproveitava esses intervalos. Uma aula assim que eu não via, não queria, não estava rendendo muito na aula, eu aproveitava para fazer alguma lista de exercício, alguma prova durante as aulas da faculdade. Então, eram esses intervalozinhos. E amanhã que eu tinha amanhã para estudar também os fins de semana. Sim, então foi importante não se cobrar, fazer o possível, Isso, mas sem isso. carregar esse peso, assim, da cobrança.
Isso, eu achava que eu ia passar com, tipo, uns 27 anos, sabe? Eu achava que agora era só criar uma base e depois que eu terminasse a faculdade, que eu ia precisar de mais tempo, né? Porque quando eu comecei, lá na metade de 2019, eu não lembrava nada do ensino médio. Então, eu não lembrava como é que usava Bhaskara. Então, assim, nossa, tem muita coisa, é muito conteúdo. E então foi muito importante aproveitar essas janelinhas e não ter essa cobrança. Mesmo Hum. falando assim, eu tinha uma certa cobrança, né? Que ainda mais por causa da idade e já ter uma graduação. Sim, tá. Mas aí acabou a faculdade, aí você conseguiu focar e 1 ano e meio, certo? 1 ano e meio você conseguiu Foi focar. isso. Aí eu dava aula de reforço também, né? Porque aí eu conseguia pagar os cursinhos, conseguia pagar a monitoria, que eu estudava em casa, né? Tá. E aí, nesse período, você conseguiu trabalhar e focar nos estudos e com cursos online, com provas antigas. Como foi seu estudo? Então, quando eu fazia a faculdade, é, no começo era bem desorganizado, né? Eu não tinha muito tempo, então eu queria ter a sensação de que eu aprendia. Eu pegava um conteúdo, via tudo de uma vez e fazia todos os exercícios. Então eu esquecia muito e nunca mais revisava, eu esquecia muito. Então esse foi um erro que eu tinha. E o, o ano que eu tive mais evolução foi agora, esse de 2022. Eu seguia aquela reta final, né? Aquele dias A, B e C, né? Fazia prova, corrigia e via matéria nova também. Então, isso que foi o que me ajudou muito a evoluir nesse ano de 2022. Nossa, eu evolui demais. Eu tenho a sensação de que aprendi muito desde que eu terminei a faculdade. Você conseguiu pegar tudo que você aprendeu e aplicar nas questões de provas, já preencher lacunas. Isso, porque eu Muito sabia o bom. que que era cobrado nas provas, né? Então eu já ia pegar um conteúdo para assistir, eu já ia focada naquilo que ia cair nas provas que eu fazia, né? Isso ajudou. Sim, sim, perfeito. Tá, e assim, teve algumas dificuldades nesse caminho, ou algo que foi difícil, ou algum erro que você foi aprendendo? Então, assim, o meu principal erro era, a princípio, como estudar, porque eu tinha saído do ensino médio, o ensino médio falava pra gente que a aula dada era aula estudada, então eu achava que eu tinha que ter uma carga horária muito intensa, que eu ia ter que ver a matéria toda, depois fazer exercício só sobre aquele conteúdo. Tanto que o ano passado eu tive que rever tudo, porque eu não lembrava, e eram conteúdos muito importantes da base, né? Então eu tive muita dificuldade em me organizar. Por isso, seus cursos me ajudaram bastante, né? Porque eu via que eu não ia precisar ter tanto tempo para estudar humanas, eu poderia fazer uma maratona enquanto eu estivesse arrumando casa, lavando louça. Me organizar para colocar provas antigas, que a gente tem um receio de fazer provas antigas, né? De não conseguir fazer as questões. Então, isso ajudou demais, essa organização. Sim, perfeito. Tá, então, organização e método que você foi Uhum. usando. Isso. O que mais me ajudou foi aquele A, B e C, né? Porque eu tinha algumas bases dos outros conteúdos e eu já vi o conteúdo focado nas provas que eu ia fazer também. Aham. É engraçado essa questão primeira que você falou de estudar e aí esquecer, porque é muito comum isso, a gente Eu esqueci estuda, tudo. estuda, reestuda, estuda, reestuda, e sendo que falta algo para fixar mesmo, que são, por exemplo, essas questões de provas e a remoção de lacunas também, né, Isso, preencher essas perfeito. lacunas, que foi o que você acabou fazendo. E aí e aí você conseguiu então fazer isso esse ano. E como era a sua rotina mais ou menos de estudos? Então, eu acordava umas 8 horas, não, 7 horas, começava a estudar umas 8 horas. Aí a primeira coisa que eu fazia era uma lista sniper. Foi um erro que eu tive também no começo, eu não revisava, eu não sabia como eu revisaria. E eu tentava depois, eu tentei revisar por provas antigas, mas é meio complicado, porque nem sempre cai todos os conteúdos nas provas antigas, né? Então a lista sniper foi o ideal para mim, para minha revisão. Então, começava com a lista sniper, durante a semana tinha prioridade, né? Segunda era a matéria mais, começava pela matéria mais importante. Tinha a lista sniper de biologia. Aí
depois eu ia ver os conteúdos, se era dia de ver matéria nova, eu vi os conteúdos que eu estava errando mais nas provas antigas, né? Voltava para ter esses conteúdos que eu tinha uma maior deficiência. E eu só fazia 5 exercícios de cada matéria. Então eu picotava muito conteúdo. Eu assistia uma aula, depois eu fazia 5 exercícios de física, depois assistia uma aula de química, 5 exercícios de biologia, por exemplo. Eu fazia esse rodízio entre as ciências da natureza, que era a minha principal dificuldade. Só tinha um dia que eu simulava. Todo sábado, à tarde, eu fazia um simulado do modelo Enem. E outra coisa que foi muito importante para mim foi a correção detalhada das provas, porque antigamente eu vi uma resolução assim curta e eu preferia as resoluções curtas porque eu queria produzir muito, eu queria fazer muitas provas, queria terminar de corrigir logo essa prova. E às vezes era uma correção meio fraca, tipo assim, que eu não aprendia muita coisa com ela. Então depois eu passei a dar oportunidade para resoluções mais detalhadas. Isso me ajudava a não errar outras questões. Eu passei a ver resoluções assim que eu confiava no professor de 20 minutos tranquilamente, porque eu ia aprender a revisar e aprender melhor o que eu errei, né? Pegar os pulos do gato, né? Sim, então deixar um pouco de lado essa pressa de fazer muitas provas, de evoluir rápido para ir curtindo o processo e removendo as lacunas, né, sem Isso. desespero. Tá, foi fazendo isso. E é muito legal isso que você falou de picotar as questões. Então não fazer a lista gigante, fazer 5 questões, aí já vai para outra matéria, 5 questões. Muito bom isso. Isso me ajudou a não esquecer tão facilmente os conteúdos, né? Porque eu vi um zoologia em março. Aí eu ainda tô fazendo aquelas listas ali em maio, né? Porque são muitos exercícios que eles colocam. Então eu ia fazendo 5 exercícios cada vez. Rapidinho você faz e te ajuda a revisar, a não esquecer tanto. Os Aham. conteúdos que eu vi ano passado eu quase não esqueci mais. Sim, e não precisa ser aquela revisão gigantesca de horas o dia inteiro, não, é 5 questões. E resolução ativa, né? Porque eu lembro quando eu estava no ensino médio, eu lia os cadernos a minha revisão era essa, era ler as anotações que eu fazia durante a aula, né? E agora eu nem fazia tantas anotações, eu pegava o PDF que as plataformas disponibilizavam e anotava o que eu achava importante em cima disso, né? Não fazia tanto sentido perder tempo que eu poderia prestar atenção na aula anotando as coisas, né? Melhor metodologias ativas. Aham. Tá, e aí como foi indo essa evolução nesse seu último ano? Hum, então, outra coisa, emocional também me ajudou a ter uma evolução melhor. E eu consegui evoluir muito graças a essas correções detalhadas, né? Essa falta de pressa. Eu errava muitas questões, principalmente de natureza. Então, neste ano agora, meu foco foi natureza, porque tinha facilidade em humanas, redação, linguagens até. E então, assim, esse ano eu foquei em natureza, até para conseguir ter minhas redações corrigidas nos vestibulares, né? Porque eu não conseguia chegar a esse ponto. Então, eu consegui sentir muita evolução no primeiro semestre. Eu até achei que estava muito animada com as provas do meio do ano, achei que ia passar. Não passei, mas fiquei perto, então, assim, isso me deu um gás também para continuar. E eu evoluía muito rápido, assim, de uma prova para outra, da UFT mesmo, da Federal do Tocantins, do fim do ano para o meio do ano, eu fui evoluindo, tipo, 30 pontos. Aham, perfeito. E assim, só para entender na sua trajetória, quando que você entrou no Sniper? Acho que foi em 2020, lá em agosto de 2020. 2020, né? Uhum. Tá, e aí Eu você já fiz foi 2 aplicando. momentos, né? Foi 2 momentos. O sniper tradicional, depois em 2021, quase no fim do ano, teve o reta final também que eu usei. Que foi o que eu apliquei Ah, tá. muito em 2022, foi o que me ajudou bastante. Aham, olha só. Ah, legal, o ABC, né. Isso, eu apliquei o ano de 2022, toda a minha rotina era isso, era ABC, matéria, prova, correção, tudo eu seguia essa rotina ao máximo. Aham, fase 3, estudo certinho fase 3.
Isso, perfeito. E aí, em termos de mentalidade, então você foi, sabe, foi tranquilo, não foi muita pressão também, ou não? Como foi, assim, pra você? Então, eu passei a olhar para trás e ver, assim, me sentir bem comigo mesmo, tirar esse peso de tipo assim, tudo bem eu entrar com 24, 25, 26, que seja, na universidade. O importante é fazer o que eu gosto. Não importa entrar no mercado de trabalho com 22 anos, sendo que não é o que eu gosto. Então, assim, a gente acha que não tem importância, mas essa questão da mentalidade, ela ajuda demais a gente a conseguir evoluir, né? Tira um peso. Então, eu tirei esse peso, comecei a me sentir bem comigo mesma, eu consegui evoluir, porque eu não estava mais gastando energia em coisas que me faziam me sentir mal. Estava gastando minha energia em estudar e focar no meu sonho. Nossa, adorei essa autoanálise sua, de analisar esses pensamentos, assim, que jogam a gente para baixo, e todo mundo tem, assim, eu tenho, todo mundo tem. E é muito importante a gente analisar, muito bom você pensar assim. Isso. E outra coisa também, não importa se você entra com 25, 28, com 30, sabe, ainda é tão jovem, com 35, então Sim. assim, realmente não vai fazer diferença. Isso, é melhor entrar na idade que for, se realizar, do que ficar anos e Não, e anos, a cabeça é né. outra. Aham, A verdade, cabeça outro é outra. ponto. Eu tenho certeza que eu vou conseguir aproveitar essa faculdade muito melhor, as oportunidades que ela traz, do que eu aproveitei a primeira, né. Eu era muito inexperiente ainda, né, eu não sabia como utilizar. Hoje eu já sei como a universidade funciona, eu sei o que que eu tenho que fazer, eu sei como estudar para a faculdade. Então, assim, isso ajuda demais. E essa questão da idade, ela é bem besteira mesmo, porque a faculdade de medicina, pelo menos a pública, ela tá bem diversa hoje. Tem gente mais velha do que eu, que está na primeira universidade, que ficou tentando por 5, 6 anos, né. Tem gente que fez concurso, pô, tem outra graduação, fez concurso, tem família e está agora na universidade. Então, assim, o importante é a gente correr atrás do que a gente quer, né. Acho que a gente consegue ajudar muito mais pessoas fazendo o que gosta, né, ainda mais na medicina, que isso é tão importante. Sim, com certeza. E assim, você escolheu o Enem, você escolheu o vestibular, você se preparou para os 2, como foi seu pensamento? Eu preparei para os 2, mas eu cheguei, assim, a um ponto, para o de 2020, para o de 2021, eu aprendi muita coisa, eu evolui muito, mas no Enem, mas meus acertos diminuíram, e isso já foi diferente nos vestibulares, meus acertos aumentaram. Então seus acertos nos vestibulares aumentaram e no Enem estabilizaram ou não evoluíram tanto, foi isso? Isso. Eu tive uma redução no Enem de 2 acertos, já nos vestibulares eu aumentei. Aí a minha nota do Enem da redação também, ela caiu de 2020 para 2021. 2020 eu tinha feito 960, 2021 940. Isso me deu um certo desânimo no Enem, só que eu não deixei de focar nele, porque ele dá oportunidade para entrar em muitas universidades, né, e é uma prova que eu poderia fazer de casa, né, que eu poderia morava em Palmas, que eu poderia fazer em Palmas. Eu, inclusive, só fiz vestibulares em Palmas. Então, assim, mas meu foco em 2022 passou a ser os vestibulares daqui do Tocantins mesmo. E porque eu conseguia ver uma evolução maior, né? Eu consegui, era mais congruente do que o Enem, pelo menos eu achava, né? O Enem, o tempo para mim do Enem era muito complicado. Eu tinha um domínio muito bom, eu fiz simulado toda semana e eu ainda tinha uma dificuldade na prova. Mas de 2021 para 2022 eu já tive uma evolução no Enem, já, assim, tá tudo dando certo, graças a Deus. Mas eu Sim. preferi os vestibulares. Olha só, então você identificou as suas forças, assim, onde você se daria melhor, montou estratégia para isso, né, porque é melhor do Isso, que só insistir em uma prova. Então foi legal e deu resultado, né, você focar também em isso, outras provas, não ficar só no Enem. isso. É uma oportunidade, porque tem muita prova boa por aí pra gente fazer, né. E às vezes tem gente que nem eu, que tem problema com o tempo, e sabe muita coisa, e não passa por causa do tempo, né, não é nem porque ela não sabe, né.
o vestibular da UFC mesmo, ele é bem congruente em relação ao tempo, né? São 4 horas de manhã, 4 horas à tarde que você faz. Então, é uma oportunidade para quem tem essa dificuldade, né? Sim. É, realmente, às vezes insistir no Enem. E assim, eu falei com várias pessoas que também mostram a mesma coisa, sabe, de focar em outros vestibulares que às vezes dá muito mais resultado do que só insistir, assim, 3, 4, 5 anos só no Enem. Isso, eu fiquei muito desanimada em 2021 quando eu recebi o meu resultado, porque em conteúdos, em estratégia eu tinha melhorado muito, mas na hora da prova foi só reduzir minha nota. Foi, eu reduzi minha nota. Aham. Nossa, você imagina o ano inteiro estudando, se esforçando, né. Isso, E às vezes por uma questão de TRI ou uma questão de, sabe, uma correção diferente, aí você vai pior isso. e não tem o que fazer, né, no Enem. Uhum. Pois é uma prova muito boa, eu adoro as questões do Enem, adoro resolvê-las, mas tem esse problema. Sim. Mas então você montou outra estratégia, foi mais certeira, e Isso. aí quais vestibulares você fez, como foi? Eu fiz o da UFT, da Universidade Federal do Tocantins, e da Unitins, que é a Universidade Estadual do Tocantins, e o Enem, e foi isso, só que eu fiz. Eu só fiz as provas aplicadas em Palmas, né, eu não Só cheguei a 3. só 3, né. Isso foi bom, porque eu foquei só em algumas provas, né, não desviei muito o meu foco. Isso ajuda Aham. você a crescer naquela prova, Sim, né. E, não sei, eu gostei da minha trajetória, minha estratégia, deu certo. sim. E aí agora começa na Unitins, Isso, começam as já aulas. começaram, já Já começaram. começaram. Começaram Olha semana só. passada. Mas me conta como foi quando você descobriu que passou? Nossa, eu não acreditei, eu olhei minha lista lá, meu nome, eu achei que estava errado. Ah, não acreditei, minha ficha só caiu agora que eu mudei pra cá, que eu já tô indo para as aulas, eu olhei meu nome, eu: "Não, tá errado". Eu fiz minha matrícula, não, não é possível, erraram, não tá certo. Eu achei que eu demoraria mais tempo pra passar, né. E foi muito legal receber, tanto que eu não tinha contado para as tantas pessoas que eu estava estudando para o vestibular. Muitas pessoas achavam que eu estava estudando para concurso, né, e todo mundo ficou muito feliz. Nossa, minha mãe ficou tão emocionada, meus tios foram lá em casa, todo mundo ligou, assim, todo mundo feliz. E, assim, eu recebi muita ajuda, todo mundo da família se uniu para me fa que eu achei, assim, que eu teria que fazer faculdade em Palmas, né, porque tem todo o gasto de fazer uma universidade fora da sua cidade, né. Então todo mundo me ajudou, meus tios, meus primos, todo mundo me ajudou, comprou alguma coisinha para minha casa. Então, assim, a ficha tá caindo agora que eu tô indo para as aulas e é muito legal. Tipo, uma coisa que era tão distante, porque quando eu comecei a estudar, eu não conhecia nenhum médico, tipo, na minha família não tem, nem primo de pai, não tem ninguém. Não conhecia, não tinha nenhum amigo da família que era, então ainda me emociono muito, ainda fico muito feliz, assim, as aulas estão começando, eu fico: "Meu Deus, será que é verdade?", ainda fico assim, sem acreditar. Olha só. E assim, para quem está nesse processo, o que você imagina, assim, que são, sabe, top 3 dicas ou as melhores, os seus melhores aprendizados que para compartilhar com quem está nesse processo ainda? Tá, eu acho, assim, que é importante ter paciência com o processo, né, porque pra pessoa que não tem base, que não fez o ensino médio muito bem feito, ou que já terminou outra graduação, não vai ser 1 ano que ela vai passar. É um processo muito longo de você criar uma base, depois você começar a fazer provas antigas. Então, assim, são 2 anos para cima, ter paciência com o processo, porque se você ficar estressado, nervoso, é pior. Se sentir bem com você mesmo, que só a partir daí que você consegue evoluir, você tira um peso, você foca suas energias naquilo que realmente importa. E se organizar, tipo, de picotar realmente os conteúdos, não fazer as listas todas de uma vez, fazer um pouquinho, 5 exercícios no máximo, eu acho, é o suficiente de cada conteúdo, que aí você consegue usar isso como uma revisão depois. E as provas antigas, não ter pressa para fazer tudo de uma vez, de corrigir tudo muito rápido.
fazer a prova com calma, para analisar os erros, né? Porque não é a quantidade que importa, né? É a qualidade daquela correção que você vai aprender a fazer naquela prova antiga, corrigindo ela e depois aplicando isso no dia que você realmente for fazer a prova, né? Acho que é isso. Perfeito, perfeito. E qual que é o seu Instagram para as pessoas seguirem você? É underline Laura Brasil. Lara ou Laura? Laura, Laura, ah, tá. isso, Underline Laura Brasil, tá na descrição isso. também. E então é isso. Tem mais alguma coisa que você considera importante? Ah, acho que é para dizer para as pessoas que vale a pena, né? A gente correr atrás dos sonhos da gente, né? Que é muito bom quando a gente consegue. Às vezes a trajetória é muito difícil, mas quando a gente consegue, assim, é muito gratificante. Com certeza, ver esse sorrisão aí seu, Sim, depois de já começar. E mais uma pergunta, você gostou do sniper de questões? Foi útil para você? sim, ele me deu o norte de como que eu ia estudar, né? Porque eu não fazia ideia. Eu não sabia que era possível estudar conciliando com tarefa de casa, com trabalho. E assim, claro que isso vai tomar mais tempo. É muito melhor se você tiver o dia inteiro para estudar, né? Claro, com descanso. É, mas assim, isso possibilitou para mim começar a pensar nisso, né? Conseguir passar mais rápido, né? Estou ainda entrando nova. Então, ele me ajudou a ter estratégia, a conseguir me organizar, a evoluir mais rápido. Então, assim, foi fundamental para mim. Ano passado, eu só usei tudo focado no sniper mesmo, foi fundamental. Muito obrigada. Ai, obrigada também, fico muito feliz que foi útil e ver esse resultado aí de você passando e, sabe, tudo vai mudar a sua família, né, é uma Vai, coisa que muda a família. é verdade. Bom, então muito obrigada pela entrevista e agora só coisas boas, espero que tenha só coisas boas aí, na faculdade de medicina, na profissão nova, e Vai é dar isso. certo. Vai Obrigada sim. mesmo, Suzane.